O tarô é cheio de mistérios. Começando já pela sua origem, porque ninguém até hoje sabe exatamente aonde ele foi criado, nem muito menos o porquê. Alguns dizem que ele nasceu em algum lugar da Itália, depois foi para a França e da França foi para o mundo. E depois que o tarô foi para o mundo, ele começou a ser estudado por pessoas que foram muito importantes na história, e os trabalhos dessas pessoas são importantes nessa área até hoje. Jung, por exemplo, que foi o fundador da psicologia analítica junto com Freud, foi uma das pessoas que tem um estudo mais completo sobre o tarô até hoje. Aleister Crowley também, um famoso ocultista europeu. Aqui no Brasil ele ficou famoso pela música do Raul Seixas, mas ele é famoso no mundo inteiro pelos seus estudos sobre ocultismo e magia. E assim, por muito tempo, o tarô foi proibido, principalmente pela Igreja Católica, que era a autoridade máxima na época, e isso começou a ser visto como tabu. A leitura de cartas era vista como tabu. Por isso, essa prática foi sendo associada a partes mais marginalizadas da sociedade, como os ciganos, por exemplo. Agora, considerando que o tarô existe desde o século XIV e foi trazido até hoje, né, ele sobreviveu até os dias de hoje, como ele funciona? E aqui eu vou dar um passo atrás para explicar alguns conceitos tão importantes. Sempre que você atribui um significado repetidas vezes a alguma coisa, ou alguma palavra, ou algum objeto, ou alguma figura, esse objeto, essa figura ou essa palavra começa a ficar impregnado desse significado. Isso acontece, por exemplo, com oração. Por que o Pai Nosso ele é exatamente o mesmo, são as mesmas palavras, o mesmo jeito de falar, desde a época que ele foi criado? A gente não muda o Pai Nosso. Porque é um conjunto de palavras, um conjunto de frases que carregam um significado que já foi estabelecido. Então, sempre que você quer invocar ou trazer aquele significado para a sua vida ou para alguma cerimônia, você repete o Pai Nosso da mesma forma como ele foi criado. Não só o Pai Nosso, várias orações que são muito antigas, elas têm esse significado que foi sendo atrelado a elas já há trocentos anos. A mesma coisa acontece com os mantras, por exemplo. São palavras em outra língua, mas são palavras que são repetidas tantas vezes e sempre com a mesma intenção colocada, que quando você repete, você traz essa intenção para a sua vida, porque a energia desse significado já está impregnado ali. Ou um exemplo mais próximo da nossa realidade, um palavrão. Por que a gente fala, não pode ficar falando palavrão porque atrai coisa ruim ou é porque é ruim? Porque geralmente palavrões são usados desde que eles foram inventados, desde que a língua portuguesa nasceu, são usados em contextos negativos. Sempre numa briga ou para ofender alguém, alguma coisa nesse sentido que é ruim. Então quando você fala, você acaba trazendo sem querer um pouco dessa carga negativa que está atrelada ao palavrão para a sua vida, para aquele contexto. Então mesmo que você fale brincando, pelo menos um pouco desse significado vem junto. Por isso que a gente fala que nem é bom ficar falando muito palavrão, né? A gente ensina as crianças e quando chega adulto e esquece disso. Então, as cartas do tarô, elas são a mesma coisa. Pelo menos o tarô mais tradicional, que é o tarô de Marselha, que é o mais conhecido no mundo, ele tem as suas figuras que foram criadas lá no século XIV ou XV, e essas figuras não mudam até hoje. Essas figuras aqui, elas são as mesmas que foram usadas no tarô lá do século XIV. Claro que existe alguma diferencinha ou outra porque na época não existiam métodos avançados de impressão, era tudo feito por estilogravura ou copiados à mão, e hoje a gente tem métodos mais modernos, mas o desenho em si é a mesma coisa. Por que a gente costuma não mudar? Ou se muda, tem que ser baseado nesses desenhos, porque tem muito significado que já foi atrelado a esses desenhos. Então assim, dentro de uma consulta de tarô, precisam acontecer duas coisas. Primeiro, o tarólogo ele tem que se conectar com o campo energético do consulente. Em seguida, ele vai colocar uma intenção, que no caso do jogo de tarô pode ser a pergunta que o consulente quer fazer ou o conselho que ele quer pedir. Essa junção de campo energético com a intenção dá início a um processo que o Jung mesmo estudou e documentou, chamado de sincronicidade. Você já deve ter ouvido muita gente falar que nada acontece por acaso ou que nada é sem motivo. Isso é especialmente verdade no caso do tarô, porque não vai ser por acaso que o tarólogo vai embaralhar o deck N vezes antes de pedir para o consulente escolher as cartas. E não vai ser por acaso que o consulente vai escolher as cartas que ele escolher naquele momento.
tudo é uma questão de sincronicidade por conta do campo energético do consulente mais a intenção que foi colocada. Ah, mas por que falam que para estudar tarô você tem que ter dom ou você tem que ser médium? Na verdade não tem, tá? Intuição sim, é uma ferramenta muito útil para quem quer jogar tarô, para quem quer estudar tarô, mas é porque uma carta de tarô não carrega só um significado, ela carrega vários significados. Então como que o tarólogo vai saber qual significado ele precisa usar em cada situação? Aí entra a intuição. Então a intuição nesse caso, ela entra para ajudar o tarólogo a saber qual significado ele vai usar daquela carta naquele momento. Mas isso é só uma questão de estudo. É uma questão do contexto da pergunta com o que ele percebeu do consulente e assim o jogo começa a ficar bastante assertivo. Tão assertivo que algumas pessoas se assustam. E o tarô ele não é ligado a nenhuma religião, nunca foi, nem na sua criação e nem durante a história. Nenhuma religião adotou o tarô como ferramenta nem nada do tipo. Tem algumas pessoas que atrelam o uso do tarô com alguma religião, com o uso da mediunidade, por exemplo, mas isso não é necessário, isso não é obrigatório, isso é um processo à parte que algumas pessoas gostam de usar, mas isso não é obrigatório. O estudo do tarô, o estudo prolongado, porque tarô, como você deve ter imaginado, são 78 cartas e cada uma delas tem várias interpretações. Então não é um estudo simples, não é um estudo rápido, é um estudo muito complexo e demorado. Mas ele é possível de ser feito sem que você tenha nenhum tipo de dom especial ou sem que você seja médico. E é por isso que é muito estranho quando as pessoas falam que é o diabo que responde as cartas. Porque assim, o tarô nunca foi barato. Para você ter ideia, lá no século XIV e XV, ele era pintado com tintas à base de ouro. E às vezes ele era dado como presente de casamento. Isso, claro, só quem tinha acesso na época era o pessoal mais rico. E uma boa parte disso continua sendo verdade até hoje. O deck em si, o baralho de cartas, ele não é tão caro, mas os livros costumam ser bastante caros, os cursos costumam ser mais caros ainda, e isso torna um pouco difícil o acesso. Tem muito material gratuito na internet, eu pretendo trazer bastante material aqui, mas isso significa que para você estudar tarô, você tem que estar muito empenhado, você tem que ter muita vontade, porque ninguém vai sair gastando dinheiro à toa. Então é muito engraçado quando as pessoas dizem que é o diabo que responde as cartas, porque se você quer jogar tarô, você vai ter que despender dinheiro e muito tempo, tá? Você vai ter que se dedicar muito para aprender isso. Então assim, se o diabo quiser responder as cartas dele, ele que lute. As minhas, sou eu mesmo que respondo. E é isso, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, pode mandar uma mensagem, a gente troca uma ideia. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aqui pra mim. Pode comentar o que você achou, se tiver alguma dúvida aqui nos comentários mesmo. Manda esse vídeo para alguém que você acha que pode gostar. E isso vai me ajudar a trazer cada vez mais conteúdo desse tipo aqui no meu perfil. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.